Então vamos orar para dar início. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo seu cuidado que é derramado sobre nós. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos um espaço aquecido, um espaço no qual nós conseguimos estudar mais a Tua Palavra, sem estarmos tão preocupados ou sofrendo com frio. Muito obrigado por o Senhor tem nos dado um lar, tem nos dado roupas, para que possamos suportar bem essa fase do ano. Continua a dar-nos saúde e que em tudo isso possamos ver o Seu nome glorificado. Pai, também te pedimos por esse momento, que o Santo Espírito possa abrir os nossos corações e que possamos ter um entendimento cada vez melhor da Tua Palavra e no assunto de hoje, termos cada vez mais uma compreensão do que significa termos sido feitos à Tua imagem. Ajuda-nos a perceber essa realidade, a colocar em prática, e tudo isso nós colocamos diante do Senhor com o coração grato, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então pronto, hoje estou muito feliz, a gente tem alguns visitantes na aula de hoje, e aí vocês que têm vindo, o que vocês vão fazer? Vão ajudá-los com a revisão, para eles perceberem mais ou menos onde nós estamos, E o que vocês lembram do que nós vimos na última aula? Tem 15 dias, por minha culpa, certo? Resolvi ficar com intoxicação alimentar semana passada, então não deu para estar por aqui. O que vocês lembram da última aula que nós tivemos 2 semanas atrás? Oi? Fomos criados à imagem de Deus, Então a gente vê lá em Gênesis 1, Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. O que mais que nós aprendemos aí? E olhar para o próximo, sempre como a imagem de Deus nos muda. Então, aí a gente já pode fazer até a aplicação das duas vias, Então, quando nós somos lembrados de olhar para o próximo como alguém que foi feito à imagem de Deus, inevitavelmente vai mudar a maneira como nós nos portamos diante dessa pessoa, a maneira como nós tratamos essa pessoa, O que mais que nós vimos? Vocês são desatentos mesmo, Pus 2 dicas lá para vocês já, Então a gente viu que imagem e semelhança são termos intercambiáveis, significa a mesma coisa, A gente viu também que Gênesis 1 e 2 mostra que nós somos criados à imagem de Deus, mas que isso significa alguma coisa. Vocês lembram o que significa? No pré-queda aqui, pré-queda. Vocês lembram ou não? O que são aquelas 3 coisas que eu sempre falo? Os mandatos criacionais. Então, mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Então, mandato espiritual, relacionamento nosso com Deus, social com o próximo, cultural com a criação, Nós vimos que daí Deus nos faz seres morais, tanto é que a escolha que Adão e Eva farão, ou a escolha que eles fizeram, foi uma escolha moral, eles escolheram desobedecer, Existe uma moralidade embutida nisso. Então, nosso irmão Ítalo, também conhecido como Alfinete, falou que todo ser humano, é por conta de um personagem de televisão do Brasil, todo ser humano é a imagem de Deus, e a gente viu que dentro da teologia tem alguns que vão achar que depois da queda o homem perde a imagem, e nós vimos através da própria Bíblia que não. Vocês lembram uma passagem pelo menos que fala que não? Eu lembro de Gênesis 9, por exemplo, Onde a gente vê lá a questão da instituição da pena de morte. Aquele que tirar a vida do homem terá a sua vida tirada, porque o homem é a imagem de Deus. Então a gente viu isso e a gente viu que essa confusão, e tem até um figura lá que o Natan gosta muito, lá tem uma figura falar umas besteiras no Instagram lá, em que ele vai falar que o homem não é a imagem de Deus por conta de Gênesis 5.
que fala que Adão foi feito à imagem de Deus e o filho de Adão foi feito à imagem de Adão. Fala, então, não é a imagem de Deus. Mas é porque não sabe fazer conta, né? Mas depois Gênesis 9 resolve esse problema pra gente, falando que o ser humano é a imagem de Deus. Nós vimos, e aqui foi a hora que nós entramos naquela fase de reflexão. Vocês lembram? Reflexão do nosso amigo Paul Tripp. E que nós vamos continuar hoje e provavelmente semana que vem também, onde nós passaremos por alguns tópicos. Né? A gente começou a ver o tópico da identidade. Hoje, a gente, se Deus quiser, nós conseguiremos entrar no tópico da justiça. E se a gente terminar o da justiça, nós estamos de parabéns. A gente vai ter conseguido ver bastante coisa seguindo as falas do Paul Tripp, né? O que vocês lembram daquilo que a gente conversou sobre essa questão da forma como a gente atribui identidade e valor a nós e ao próximo? Vocês lembram de alguma coisa ou não? É animador. É sempre. O ser humano atribui geralmente coisas ou feitos que ele fez na vida. Então a gente vê algumas histórias, né? O Paul Tripp ele gosta de ilustrar bastante com história. Nós vimos algumas histórias de pessoas que atribuíam seu valor a alguma coisa que não era a Deus. Então vocês lembram de algum exemplo? Então teve a menina da medicina, né, que atribuía a sua identidade a ser médica. Foi rejeitado por várias. Oi? O cara foi rejeitado por várias famílias, passou por várias famílias. Isso, o primeiro caso, né, do menino que foi rejeitado pelos pais biológicos, depois por vários lares que ele passou, ele foi rejeitado na escola, e aí ele atribuiu o senso de valor dele ao ser rejeitado, e aquilo foi a identidade dele, né? Aí nós falamos também de qual outro exemplo? Casou e teve 4 filhos. Teve lá 4 filhos, né? Ele largou carreira, já não conseguia fazer chapinha no cabelo, já não conseguia, não é? Já não estava com shape, não era isso? Que estava o texto, era mais ou menos isso. E que ela olhava no Instagram outras pessoas, nas redes sociais ou nas revistas, e ela se reduzia por conta da maneira como ela estava atribuindo, como ela seria valorizada ou não, né? E teve mais uma outra história, mas... Eu acho que foi do rapaz que gasta muito tempo no trabalho e deixa a família. O clássico, né? A pessoa que atribui ao sucesso profissional e ao dinheiro o seu valor, né? E aí nesse caso a gente viu que a pessoa não dava tempo para sua família, não dava tempo para os filhos, ganhou um monte de dinheiro, e aí depois os filhos não tinham tempo para ele, não é? Porque os filhos já não se importavam porque nunca aprenderam a importar, né? E nós vimos que a princípio essas 4 pessoas, a princípio elas eram cristãs, né? Então a gente vai perceber que existe um risco gigantesco, e eu creio que cada um de nós aqui em algum nível atribui valor a si por coisas que não deveria. Eu creio que todos nós aqui incorremos nesse pecado. Mas, e eu tinha passado uma lição de casa, e até dei uma semana a mais para vocês fazerem a tarefa, que era para vocês pensarem como que você tem atribuído valor ou a falta de valor na sua vida. Então você não precisa se resumir aquelas 4 histórias, mas quando você olha para a tua vida e se alguém perguntar assim, por que tua vida é importante? Ou o que faz para você se ter uma sensação de realização ou de sucesso? Como que você poderia avaliar isso na sua vida em termos de como você tem atribuído valor a si, né? Alguém chegou a fazer esse exercício, não? Tem que começar a dar nota, né, meu? Reprovar, né? Aí reprovou de ano, aumenta o dízimo, né? Vai começar, né? Já que o cara não dá por brincadeira. Mas pronto, vamos continuar aqui. Eu vou resgatar o último slide do Paul Tripp para a gente só retomar a história que estava e a gente avança na leitura, né? Então ele vai falar assim, ó: o sucesso como fonte de identidade exige cada vez mais sucesso. Nunca terá o suficiente para que o seu coração descanse em paz. A riqueza material e as posses não funcionam como marcadores de identidade. Não importa a quantidade de coisas que você tenha,
se essa for sua fonte de identidade, nunca será suficiente. Nada disso lhe proporcionará um profundo sentido de identidade. Então, uma coisa que é interessante na maneira como ele vai colocar aqui, a gente consegue correlacionar o senso de identidade que a pessoa tem com o ídolo que ela adota. Então, quando ele coloca aqui o senso de identidade em posses materiais, simplesmente essa pessoa tem uma idolatria em relação ao dinheiro e coisas. E o que é uma coisa interessante que ele coloca aqui? Que exige cada vez mais sucesso. Você nunca terá o suficiente. Por que isso? E aqui que eu acho que é importante entrar a definição de ídolo, que ídolo vai ser aquilo que demanda adoração sua completa. Então o ídolo vai demandar de você quanto por cento de você? 100%. Ele vai demandar tudo de você. Ou na linha do Roberto aqui, 101, que sempre vai demandar mais daquilo que você pode oferecer. Então se a gente for pensar uma passagem bíblica que vai tratar de um assunto desse tipo, vocês lembram de alguma assim que vem à cabeça rápido? Eu já até preguei nela aqui. Não foi nesse que eu pensei. Quando eu penso de idolatria... Oi? O jovem rico também. O jovem rico é um, né? Eu já preguei aqui, na Ananias Safira eu não preguei. Eu estou a pensar naquele que você não pode servir dois senhores. Né? Ou você serve a Deus ou às riquezas. Seria um exemplo que encaixaria nesse daqui, né? Mas essa ideia de que não tem como você servir dois senhores, porque em termos bíblicos, senhor demanda propriedade. Então o senhor, ele possui o seu servo. E não tem como você dividir a atenção sua ou se dedica 100% para uma coisa ou para outra. Não tem como ser 50-50. Então, quando nós nos dedicamos a Deus, a gente tem que começar a abrir mão de todas as outras coisas que a gente se dedicava para ter sentido na vida, para ter valor na vida. E agora a gente vai servir a Deus através de outras coisas que a gente faz aqui na Terra. Então, você vai continuar, por exemplo. Vamos supor que o seu trabalho pode ser seu ídolo. Qual que é a solução? Você parar de trabalhar? Não, isso aí é burrice. Isso aí não é a solução. Paulo vai falar, quem não quer trabalhar também não coma. Mas você vai precisar ajustar a sua relação com o seu trabalho. E aí você vai começar a dar um jeito de perceber como é possível adorar a Deus através do seu trabalho. Então, muitas vezes na vida cristã, a melhor solução não é você se abdicar, em alguns momentos vai ser se abdicar, mas em outros é você ajustar a sua relação com isso. Porque eu nunca vi a pessoa que fala assim, eu tenho um problema de idolatria ao dinheiro. O que eu fazer? Vou dar todo o meu dinheiro e vou viver sem dinheiro o resto da vida. Eu nunca ninguém fazer isso. Por quê? Porque não tem como você viver sem dinheiro dentro da sociedade que a gente vive, né? Então, você vai precisar passar por uma fase de ajuste do teu coração, né? Então, aí vamos seguir aqui, ó. E quando tudo isso é afetado, valores e tudo mais, num período, eu vou falar do período mais que ataca mais as mulheres, é o TPM. Aí você imagina, quem tem TPM aqui sabe que tudo que aquilo que já aconteceu na vida vem naquele momento, na cabeça da pessoa naquele momento, todos os tipos de pensamento. E aí, é claro que a gente tem que voltar a olhar para Cristo sempre. É difícil. Então, porque eu conheço, tem um outro termo que é o TBDPM, conhece? É pré, durante e pós. É atenção pré, durante e pós. Toda hora a gente tem, né? Mas, assim, eu acho que uma questão importante é hormônio não é desculpa para o pecado. Então, da mesma forma, não sei se da mesma forma, deixa eu reformular minha frase aqui. As mulheres vão sofrer a influência dos hormônios? Vão. Ao longo do mês? Vão. Na gravidez? Vão. Vocês que lutem. A gente... Porque não sei se você já viu aquele meme, hein? Você já viu aquele meme da mulher falando assim, você sabe o que eu passo? Porque eu tenho TPM, meus hormônios, meu isso, meu aquilo. E você? Lida com o quê? Com você. Brincadeiras à parte, tem um colateral para todo mundo, né? Mas assim... Tavani e Thaís.
Mas assim, a gente não tem um controle hormonal, porque, por exemplo, o hormônio varia no homem também. Não na mesma intensidade, né? Que na mulher é bem mais brutal essa variação e ela é sistêmica, vamos colocar assim, né? Mas aí é voltar para os mesmos, né? É voltar para os mesmos, é voltar para o básico, né? Vai ser oração, vai ser voltar para a palavra, vai ser buscar ajuda com o irmão, vai ter que orar pelo marido, como que é o outro que você falou? É o despojar e revestir, né? É essa luta constante nossa, né? E lembre-se, né? Então, o que o marido lida? Com você. Vocês gostaram dessa, né? Mas o cara do vídeo foi uma sacada muito boa do jeito que ele fez. Mas pronto, ó, vamos voltar aqui. Ó. O valor, a singularidade, a importância e a inviolabilidade de cada pessoa que já viveu encontram-se unicamente nas palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que nenhum ser humano, seja ele quem for, nunca, né? Deve ser... Nenhum ser humano deve ser desvalorizado, profanado, violado, oprimido, sofrer danos, ser negligenciado, rejeitado ou destruído, porque cada pessoa transporta a imagem do Criador. Então isso aqui, e hoje é provável que a gente vai fazer várias reflexões nesse sentido do tempo que nós vivemos, porque aqui a gente está a falar de atribuir valor, da mesma forma que a gente atribui valor a uns, a gente remove o valor de outros. E no nosso tempo, isso é muito evidente. Então a gente vive num tempo polarizado, sim ou não? Sim. Em que normalmente eu atribuo valor para aqueles que pensam como eu penso, e eu removo o valor daqueles que pensam diferente de mim, ou não? É claro para vocês isso ou não? Se você for ver na esfera pública do debate, se é do meu, ele pode fazer o que quiser que eu passo o pano e alivio. Se é do lado oposto, se pôs uma vírgula fora do lugar, eu quero arrancar a cabeça dele. E tem sido assim. E essa é a questão que muitos cristãos ainda não perceberam na maneira como nós vamos ter que lidar com política. Porque em última instância, a gente não alinha 100% com ninguém. A gente tem que alinhar com as Sagradas Escrituras. Então vai ter vários momentos que, por oposições políticas, pessoas organizarão ataques de cancelamento, por exemplo, de difamação da pessoa. Ainda que seja meu opositor, eu como cristão posso fazer parte disso? Não posso. Então eu lembro de um professor que eu tive no seminário, que ele falava assim: o cristão, em termos políticos, ele é sempre oposição. Então não importa quem esteja no poder, a gente sempre vai ter que cobrar que aquela pessoa haja de uma maneira correta. E que a gente sabe que dos dois lados que existem hoje, vamos colocar assim, sempre vão agir de maneira errada. Uns mais do que outros. Eu não estou a comparar, não vou entrar em detalhes, mas errar todos irão. A gente vai estar sempre a cobrar aquilo que é certo. E a gente vai entrar mais nesse debate quando a gente for falar de justiça. Porque nós vivemos num tempo onde todos clamam por justiça. Eu não me recordo na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, existia um grito por justiça como existe hoje, independente de qual seja o lado. Quem é mais velho aqui, quem tem 4 décadas para mais, você não vai lembrar de uma outra época que existia esse debate sobre justiça, igual existe hoje. Talvez não tivesse as redes sociais, mas não tivesse a discussão pública não era essa, mas a gente não falava em justiça como se fala hoje. A gente vai debater um pouco mais sobre isso, mas vamos avançar aqui. Então agora o Paul Tripp vai continuar aqui com aplicações práticas, né? Então se você entende que o seu próximo é criado à imagem de Deus, se você é um proprietário, um empresário, você não deve encarar seus colaboradores como meras ferramentas necessárias para o seu sucesso. Então, se você é crente e você é proprietário, e você não pode encarar os teus funcionários como ferramentas para o seu sucesso, como que você vai encará-los? Ou como você vai tratá-los?
Aí estou aberto a sugestões. Como colaboradores, mas como que eu faço isso de maneira prática? Acredito que, por exemplo, sendo justo no pagamento, de acordo com o que a pessoa desempenha. Eu posso ser justo e eu posso ser generoso também. Sim, também. Então a remuneração é uma das formas de você demonstrar que você trata a pessoa com dignidade. Melhor qualidade de trabalho. O ambiente de trabalho, condições de trabalho, né? Respeito. Vou dar sem dar quem me conhece sabe o banco que eu trabalhei, mas eu não vou dar o nome do banco aqui. Mas teve uma cena no banco e isso não era estimulado pelas políticas do banco. Mas na vida real é diferente o que é o estímulo e o que as pessoas fazem para conseguir o que elas querem. Então, eu trabalhava no administrativo do banco, mas teve uma história que aconteceu numa agência, num balcão, que chegou para muita gente. E tinha uma mulher que estava grávida e ela era atendente nesse balcão. E ela teve um aborto espontâneo durante o período de trabalho. O que é o humano a ser feito nessa hora? Cuidado. Exato. E o que o gerente responsável fez? Você só vai depois do expediente, você vai para o hospital. Enquanto você não fechar as coisas do dia, não bater as metas, tem que bater, você não sai daqui. Sair, você perde o emprego. Não precisa nem falar o que aconteceu com o cara, né? Ele não está lá mais, né? Mas é tratar a pessoa como imagem de Deus? Não é? O que mais que a gente pode tratar a pessoa como imagem de Deus se nós formos os empresários, os empreendedores que têm funcionários? Respeito. Oi? Falar de Deus? Tudo no contrato certinho, tudo legalizado. Então, estamos cá em Portugal, que é lá como quase que igual lá na nossa terra, né? Parecido com o que é no Brasil. Então você fazer um contrato que respeite as leis, em que você dá os direitos para a pessoa. A folga no domingo. Se é crente, você tem que dar folga no domingo. Se você é chefe crente, você não pode pôr o cara para trabalhar no domingo. Não pode. Olha, eu vou contar um negócio curioso aqui. Nos Estados Unidos tem uma rede de fast food lá de frango chamada Chick-fil-A. Só tem lá. E o Alberto, que deu o treinamento aqui no sábado, falou: Léo, você vai comer lá, você vai gostar. Os fundadores eram cristãos. E, pô, legal. Falei, se eles são cristãos, mas eles também investem o dinheiro do jeito certo. Pô, interessante. Aí eu mudei para lá. Então, por exemplo, uma das coisas que eles faziam, né, até a época que eu estava lá, eles investiam em dinheiro em entidades pró-vida para combater o aborto, o assassinato de pessoas não nascidas. Então eles investiam dinheiro do lucro da empresa nisso. Só que aí tem a oposição que quer matar pessoas não nascidas, que pegava com raiva deles. E aí tem uma série chamada The Good Place, que é uma paródia, uma sátira de como seria o céu. E tem um episódio que tá lá o pessoal que odeia, né, que quer matar pessoas e tudo mais, e fala assim: mas você vai comer no Chick-fil-A? Ele acabaram de pôr, é tão bom que até isso eu consigo relevar. Né? Eles apoiam aí o Pró-Vida, mas o frango deles é muito bom e tal. Então esse é um dos exemplos que eles faziam tratar bem os colaboradores. O outro é, eles não abrem de domingo. Uma rede de fast food nos Estados Unidos que não funciona aos domingos. E que o lucro deles cresce e dos outros não. Aí você entenda como você quiser. Eu tenho a minha leitura. Diga. Me deu uma dúvida sobre isso, que pode ser uma dúvida que pode ser... Sobre o quê? Sobre o frango frito? Sobre trabalhar no domingo. Aí, esse é o... Mas vai, lança a pergunta. Não é, pode ser uma pergunta besta, não. Se nós crentes não devemos trabalhar no domingo, porque é o dia do Senhor, nós crentes podemos usar o comércio no dia do Senhor? A tua pergunta não é burra, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. E a minha ideia é abordá-la quando a gente for para o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster.
porque é algo que demanda uma reflexão profunda, porque vai depender de quando a pessoa percebe teologicamente quando é estabelecida a guarda do dia do Senhor. E aí a gente vai entrar na discussão dos 10 mandamentos, se eles são morais todos ou não. Você já sabe qual que é a minha opinião. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Não, é um raciocínio muito bom, na verdade. E é um dos raciocínios que eu faço e eu me cobro muitas vezes. Mas por exemplo, uma outra coisa que eles fazem, eles têm, o segredo dessa lanchonete lá são os molhos. Então, se tem um molho lá que tá gravando, eu não posso fazer a piadinha, mas tem alguma coisa diferente naquele molho, né, que torna a pessoa viciada, né? E eles começaram a vender aquilo no mercado, igual você compra como diria o português, ketchup, né? Quando você compra o ketchup lá, tal maionese, todo o lucro dessa linha de molhos que eles vendem no mercado vai para um fundo para dar bolsa de estudo para os funcionários que vão para a faculdade. Pô, parece um jeito de tratar o outro como imagem e semelhança de Deus, né? Então tem várias formas de como empresário você respeitar o seu colaborador, né? De você tratá-lo com dignidade, você dar o ambiente com condições. Dependendo da área de trabalho, você tem que ter os equipamentos de segurança, você tem que ter o tempo de descanso adequado. Você tem várias coisas que você pode considerar. Daí ele vai continuar. Se você é um colaborador, porque é uma relação 360, né? Não é só de baixo para cima, é de cima para baixo também, de baixo para cima e cima para baixo. Então, se você é um colaborador, você não deve ver seus colegas como obstáculo ao seu crescimento profissional. Então, como que você trata o seu colaborador como imagem de Deus? Eu estou olhando para o Roberto porque o ambiente de trabalho dele é um ambiente hostil para a colaboração, porque eles são todos vendedores, não é? Então ele trabalha lá, corretor de imóveis. Você não tem um cara que teoricamente vai poder te ajudar a fazer uma entrega melhor para você. Como que você pode tratar com dignidade, considerando que o Johnny é a imagem e semelhança de Deus? Não, eu não falei que você não procura, eu falei que eu quero saber como você faz. Estou partindo do princípio que você faz, da premissa. Manter a competição justa, por exemplo, já que é a competição mesmo, pelo menos a competição tem que ser justa. Tem que ser justa, né? Se um cliente liga para ele lá para tirar uma informação, ele não rouba o cliente do Johnny, por exemplo. Essa é uma forma. Porque tem cara que rouba, não tem? Entendeu? Então, assim, o ambiente do trabalho do Roberto é complexo para isso, né? Dependendo de onde você trabalha, talvez não seja tão difícil você pensar no colaborador e vocês trabalharem juntos. Mas tem hora que vocês estão concorrendo pela mesma vaga. Então, você tem que pensar, é válido puxar o tapete? Mas ninguém falou nada. Não, lógico que não, gente. Pelo amor de Deus, vai. Né? Trabalha lá na área da saúde, está disputando a vaca com a enfermeira, você sai desligando os aparelhos dos pacientes. Não pode, né? Eu já trabalhei com algumas pessoas que a pessoa era uma líder e ela pedia para os liderados cumprir alguma meta, algum objetivo, certo. né? E quando ela ia para a reunião de diretoria, o que ela fazia? Ela fazia que ela entregou aquele resultado, não foi as pessoas ali que ajudaram ela, foi ela que fez. Ela segue a linha do Vanderlei Luxemburgo. Na época ele estava no ápice da carreira. Quem aqui conhece o Vanderlei Luxemburgo? Treinador de futebol. Então ele falava assim: eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Então a culpa da derrota era dos jogadores, a vitória era mérito dele na técnica, na tática que ele bolou, e o empate ele aceitava dividir com todo mundo, né? Então pronto, se você é um político, você não pode se dar ao luxo de ver seus eleitores como pouco mais do que um meio para conquistar o poder. Será que acontece isso? Será, Jacob? Eu acho que não, eu acho que é coisa da nossa cabeça isso aí. Eu acho que só nos Estados Unidos, né? Que Portugal e Brasil não acontece isso. Mas aqui é interessante, né? Porque a gente volta a entrar no embate. No embate não, né? Eu trouxe esse caso lá da mulher que achava que era impossível ser cristão e ser político, né? E existe um jeito.
Não vai ser fácil, mas existe um jeito, né? E um deles seria tratar os eleitores com dignidade, fazer políticas públicas em favor dos eleitores, né? Pensar no bem da sociedade, coisas do tipo, que é o que quase todos fazem, não é? Então vamos lá. Agora cai para mim. Se você é pastor, nunca deve pensar nas pessoas que estão ao seu cuidado como um meio para alcançar destaque e sucesso no ministério. Até debati um pouco com vocês na última aula o que as pessoas considerariam que seria sucesso para o pastor. Vocês lembram ou não? Sim, né? Então pronto. Se você é pai ou mãe, não pode reduzir os seus filhos a problemas que perturbam uma semana que de outra forma seria agradável. O que ele quer falar com isso aqui? Tua semana ia ser normal. Você estava tranquilo na sua semana. Aí, teu filho resolveu uma coisa que parece que vai complicar a tua vida. E a ação da criança, muitas vezes, vamos pegar criança e adolescente é mais fácil, né? Jovem. Eu não sei porque eu não fui um jovem durante muito tempo debaixo dos meus pais, né? Eu casei com 22, né? Então, mas como adolescente eu sei que eu tinha um poder de estragar a semana deles, né? E eu fazia isso com uma certa frequência. Mas o que ele quer dizer é que se você não atribuir identidade sua nos seus filhos, a tua semana vai continuar sendo boa, mesmo quando as crianças fizerem as burradas que crianças fazem, que adolescentes fazem, né? Então, às vezes, a gente tem uma preocupação aqui na igreja com adolescentes. Por quê? Porque adolescente, que tipo de gente que é? É o mais tolo que existe. É os mais tolos que existe. A fase da tolice é a adolescência. Né? A gente já teve lá, a gente sabe como que é. E uma das tolices que adolescente faz, o que é? Se achar. Não, fora o se achar, né? Porque às vezes ele acha que sabe a solução para tudo, né? Mas tem uma outra que os pais se preocupam mais do que isso, quando é pai crente. Apaixonar, né? E aí nessas horas eles são muito apaixonados, né? Apaixona muito fácil. E às vezes os pais ficam preocupados, né? E acho que tem que ficar preocupado num certo sentido. Mas eu falo assim, estranho seria, eu não estou falando que eles estão certos. Estranho seria se eles não apaixonassem. Ou se eles não demonstrassem nenhum tipo de interesse. Porque é a mesma hora que a gente não pode ceder para o discurso do hormônio. Porque parte disso é porque está enchendo de hormônio no corpo dos meninos e das meninas, né? Então eles se apaixonam muito fácil, né? Agora, é provável que o filho, adolescente, vai te gerar uma decepção nessa área? Para quem fez cálculo, né? Limite tendendo a 1. É quase 100% de chance que isso vai acontecer. Né? Você não fez isso? Você fez. Você fez. Certo? Agora, o que ele está a dizer? Veja, o teu valor, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é aumentado ou diminuído pelos acertos e pelos erros dos seus filhos. Os erros dos filhos não definem a dignidade do pai. É mais ou menos essa a ideia. Apesar de que você, como pai, deveria fazer o seu trabalho e ensinar lá bonitinho. Agora, por mais que você tenha essa atração, não é hora de você se envolver com isso. Estabelecer regras, punições, tudo mais, né? Mas pensem nisso, né? Então o filho, ele não é um atribuidor de dignidade. Porque se ele fosse atribuidor de dignidade, aqueles que não têm filho têm dignidade como? Ou então, aqueles que vão e fazem de tudo o que podem e criam os filhos no caminho do Senhor. E na fase adulta o filho resolve, ou na juventude, não dá nem aí para Deus, isso remove a dignidade dos pais? Não remove. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque é um tipo de relação que ela tem um vínculo afetivo gigantesco, certo? E esse é um vínculo que tem a capacidade de afetar assim, absurdamente os pais. Tanto para o positivo quanto... E aí, quando teu filho fala a coisa certa, você fala assim, nossa, aí você fica orgulhoso, mas também não é mérito teu também. Entendeu? Você não vai ficar mais digno porque teu filho é mais capaz e nem menos
Então, às vezes, meu pai me liga, fala, Leonardo, olha, eu não sei, rapaz, eu não sei como que você virou isso que você virou. Porque eu não fiz nada para ajudar nisso. Aí eu falo, não, pai, o senhor teve várias contribuições aí, né? Tem vários os ensinamentos. O senhor errou um monte? Errou. Normal, né? E eu falo isso com muita tranquilidade com ele, assim, né? A gente fala rindo. Fala, nossa, Leonardo, eu não sei, que olha... O pai é Deus, você não fez nada mesmo não, tal, mas Deus te usou para algumas coisas na minha vida, usou, né? A maior parte não, né? Até os meus 12 anos, meu pai não ia à igreja, né? E então, várias das coisas que ele me ensinou não tinha nada a ver com valores cristãos. Mas teve um monte de coisa que ele ensinou que tinha, né? Mas isso não define a dignidade do meu pai para baixo ou para cima, quando eu era aquele menino terrível na escola, e nem depois que Deus deu um jeito naquele menino terrível, né? Então, pensem sobre isso. Aí depois vai continuar na mesma linha, né? Se você é um treinador, não vai ser a performance dos seus atletas que vai definir isso. Mas uma coisa que é importante, que ele vai falar assim, ó, ninguém deve objetificar ninguém. Ninguém deve questionar o valor da outra pessoa simplesmente por essa pessoa ser diferente, né? Então, uma tendência que a gente vai ter, considerando o tempo, os nossos dias, vamos lá. Nossa sociedade é uma sociedade individualista ou não? A nossa sociedade é uma sociedade que busca o prazer ou não? E ainda imediato, né? Então você pega dois elementos aqui, que é o egoísmo e a busca por prazer. Se eu junto esses dois elementos, qual o prazer que me importa na vida? Só o meu. Só o meu. Então, quando eu me relaciono com outras pessoas, o porquê que eu estou me relacionando com outras pessoas? Porque eu quero ter prazer através da vida dela. Isso pode ser através de uma amizade, isso pode ser através de um relacionamento sexual, afetivo, mas eu vou usar aquela pessoa para obter algo que eu quero. O que eu fiz com essa pessoa? Ela virou um objeto na minha vida, um objeto de satisfação, ou de uma necessidade emocional, ou de uma necessidade sexual, uma necessidade material, e eu tornei essa pessoa um objeto. E eu uso, e uma vez que ela é um objeto, quando ela não mais me dá prazer, o que eu faço? Eu descarto. Então, por isso que nós vivemos numa sociedade que os relacionamentos são cada vez mais curtos, né? Você não tem... Na média, os relacionamentos são menos duradouros. Por quê? Porque a pessoa não me faz mais feliz. Não é esse um dos argumentos? Mas quem disse que é para você entrar num relacionamento para você ser feliz? Que essa é a razão para você não casar. Ah, quero casar para ser feliz. Escolha errada. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Dentro do princípio bíblico, você casa para servir o outro, não para ser servido. Então, se você buscar... E, gente, vamos lá. Casamento é fácil? Mas é bom? É difícil. É difícil. Então o casamento ele não tem um propósito de te fazer feliz, ele tem um propósito de te fazer mais santo. A ideia do casamento é te conformar à imagem do pai, do filho. E aí põe o cônjuge na tua vida. E o cônjuge que você tem, que Deus te deu, mexe nas áreas que você precisa ter área mexida. Então você pode pensar isso inclusive em amigos. A Isabel já riu aqui, olhou para o Jacob. Esse eu gosto deles, meu. Sempre anima a nossa aula. Daqui a pouco vai ter algum depoimento, né? Mas vou fazer isso com amizade e depois fica fácil para aplicar para o casamento, né? Tem um provérbio que eu gosto muito que é: assim como o ferro afia o ferro, o homem é o seu amigo. Então existe uma forma como Deus escolhe trabalhar na nossa vida para transformar o nosso caráter, mudar o nosso coração.
para que nós sejamos servos dele, cada vez mais parecido com Jesus, que é essa figura do ferro, afiar o ferro. E ele vai falar no texto que o homem ao seu amigo. Então Deus coloca pessoas na nossa vida para trabalhar nas áreas que nós precisamos ser trabalhados. Então, se você tem um amigo que é muito chato, é um sinal que você está precisando de muito trabalho na tua vida. Mas veja, é só você pegar a Bíblia e trazer para a realidade. E lembrar que você pode ser esse amigo chato para alguém. Porque normalmente você só pensa no outro para você, né? Você não pensa o que você é para o outro. Normalmente você não faz essa conta, faz? Porque você acha que você é legal. Ou que você não é esse legalzão todo também. Né? Você não é tudo isso aí, né? Falei, eu falo por aqueles que eu convivo, né? E no casamento é a mesma coisa. Veja, se você acredita na soberania divina, qual que é a chance de você ter o cônjuge que você não deveria ter? Nenhuma. Deus te deu o cônjuge que você merece. Se você merece pouco, é outra história. A gente não está para discutir esses méritos aqui agora. Você orou pouco. Como é que é? Você orou pouco. Você orou pouco, é. Mas Deus tem um propósito na sua vida através do seu cônjuge. Então pensem sobre isso. Tá certo? Pensem sobre isso. Não farei mais comentários hoje nessa área. Então vamos lá. Agora a gente vai mudar, então, em termos de identidade, não é isso? Não, essa daqui que é o encerramento. Não. Então olhe para o rosto de qualquer pessoa e você verá o rosto de Deus. Você entendeu a mensagem, certo? Não é que você está vendo Deus mesmo, um monte de defeito, né? Basta olhar, você se olha no espelho, olha para cada dos outros, você vê que não é bem assim. Mas essa ideia de que você tem a imagem de Deus refletida nessa pessoa. A dignidade humana é algo sagrado, então a gente viu isso naquela questão da morte, né? O valor de uma pessoa não é algo que você conquista. A importância humana não é algo que você impõe, nem algo que você nega. Resumindo, você não tem poder sobre isso. Porque esse valor foi dado por Deus e atribuído por Deus. Se ele foi dado por Deus, não tem o que você pôr nem o que você tirar. Se é dado por Deus, não tem como você atribuir. Então, cada ser humano tem valor intrínseco por ser a imagem de Deus. Então, você não compra o seu valor através das suas conquistas, relacionamentos ou aparência. Você tem valor porque foi feito à imagem de Deus. Uma definição estável e um sentido de identidade só se encontram nas mãos do Criador quando ele recolhe o pó e sopra a sua imagem em Adão e Eva e em nós, seus filhos. Isso aqui é importante porque a maneira como Deus atribui valor em nós, a nos fazer a imagem dele, dá-nos uma tranquilidade, uma estabilidade, que o nosso valor nunca vai ser alterado. Nesse sentido, o nosso valor nunca é alterado. Nós somos feitos à imagem de Deus e está pronto. Por conta disso, nós somos dignos da vida, nós somos dignos de ouvir a palavra dele, e não tem nada que você possa mexer nisso aí. Agora, como que vocês acham que a gente poderia identificar a maneira como nós atribuímos valor às pessoas? Na realidade, assim, no cotidiano, Na vida real. através do interesse. Do interesse. Mas como que a gente descobre o tipo de interesse que a gente tem na pessoa? Se ela pode nos beneficiar. Satisfazer alguma necessidade. E eu estava tentando pensar uma forma mais prática, né? E me parece que uma das formas que a gente demonstra o que a gente valoriza numa pessoa é quando a gente vai conhecer alguém. E a gente... O que é a primeira pergunta que você faz? E a segunda? A primeira é qual é o seu nome. A segunda é o que você faz. Para quem veio de São Paulo, capital, era essa a realidade. Por quê? Porque em São Paulo você é definido pelo seu trabalho. É ou não é? Então você vai lá, e aí se você fala assim, eu
Sou bancário de tal banco. Aí, por exemplo, se você for pegar lá em Nova York, eu não lembro quando que eu vi isso, onde que eu vi isso, mas a segunda pergunta que a pessoa faz é onde você mora. Porque pela região ela consegue saber sua capacidade financeira. Se você mora na ilha, morou em Manhattan, meu amigo, ali você tem grana. Porque o valor de renda aqui no Porto é barato perto de Manhattan. Mas bem barato perto de Manhattan. Os T0 lá é mais de 2.500, 3.000 dólares por mês. Então a gente atribui, e uma das formas que a gente pode pensar é quando eu vou conversar com alguém, quais são as perguntas que eu faço para ela? O que me interessa na vida dessa pessoa? Talvez seja um indicador que possa auxiliar você a mapear assim, o que me interessa. Né? O do Roberto, eu vou te falar a dica. O seu nome é? Jacob. Você mora de renda? Tá pensando em comprar alguma coisa? Pensando em comprar alguma coisa? Não, é brincadeira com o Roberto aqui. Pensando em comprar um apartamento, porque tem um T3 mil, tal. Lá em Água Santa, lá na Pícoa. Mas lá em Araras você pergunta de que família você veio. No interior vai ser mais isso aí. Né? Então o Roberto trouxe, né? Qual que é Mas o teu? aí tem um colégio que os alunos são segregados pelo bairro que mora, a condição financeira e tudo mais. Sim, Então a gente vai vendo que a gente vai atribuindo valor para essas coisas, né? Eu creio que as perguntas, né? Sim. Você fez essa pergunta e isso me fez lembrar de algo. Porque assim, eu acho que as pessoas elas atribuem muito aquilo que falta nelas, na verdade. Porque o que é que ela busca em outras pessoas? Aquilo que falta nelas mesmo. Por exemplo, quando você está no ambiente de trabalho, quando você está em busca de alguma coisa na sua vida, é normal que você olhe ao seu redor e busque aquilo que não tem em você. Alguém que possa atribuir, por exemplo, experiência de vida, alguém que pode atribuir na sua necessidade, sei lá, por atenção, alguém que pode lhe facilitar uma porta de trabalho. Eu acho que as pessoas buscam aquilo que falta nelas. Pode ser, né? Agora, como que seria para nós se nós nos relacionássemos com as pessoas simplesmente porque elas são feitas à imagem de Deus? O que tipo de possibilidade de relacionamento isso abriria na minha vida? Porque vamos pegar aqui lição de casa para o próximo domingo. Você aqui da igreja. Qual que foi a última vez que você foi atrás de conversar com alguém que não é da tua roda de convívio? E conversar mesmo, parar para conhecer a pessoa, perguntar como você veio parar aqui, está precisando... Quando foi a última vez? Não precisa responder, só para você pensar. Né? Porque o que vai ser o comum? Não que vai ser... O que é normal? Normal? Não, o que é comum? O comum na vida de igreja é você se acostumar com o círculo de amizades que você tem. E por quê? Porque é bom. Normalmente você vai se relacionar com pessoas que você tem algum tipo de afinidade, proximidade e tal. Agora, a igreja, ao mesmo tempo que ela é uma instituição, ela é um organismo que ela cresce. E pela graça de Deus aqui na nossa igreja, a gente tem tido o hábito, o costume de receber visitantes todos os domingos. Aí vocês lembram aquela figura do vendedor de quiosque do shopping, certo? Qual que foi a última vez que você foi o vendedor de quiosque do shopping, que foi atrás da pessoa para ela sair com o cartão de crédito contratado, o Zinc? Quando que foi lá o chip daquele chip ruim de internet que não funciona em canto nenhum? Amigo. Aí você compra, rapaz, você paga 15 euros no seu, nossa, isso aqui é 5. Mas aí você paga 5 para não funcionar, melhor pagar 15 que funciona, né? Mas essa ideia de o quanto que a gente considera de fato as pessoas como imagem e semelhança de Deus, né? Eu acho que é um negócio para vocês pensarem aí, pensar pro próximo domingo. E aí fica o desafio próximo domingo, você ir atrás de um rosto que você nunca conversou, você já até pode ter visto, mas você nunca parou para conversar com essa pessoa. Porque às vezes Deus pode te usar na vida dela, não é? E veja bem as perguntas que você fará, hein? Veja bem as perguntas que você fará.
E aí, de novo, né, aquela pergunta para você, já que você não fez a lição de casa, você faz para a próxima semana. Como você tem atribuído valor ou a falta de valor na sua vida, não na vida dos outros. O como você tem se enxergado, né? O que você fica satisfeito? Qual que é a situação que você fala assim, não, hoje eu estou bem? Provavelmente vai estar alguma relacionada a alguma conquista que você valoriza e atribui que a partir daquele dia você vai ser mais valorizado, né? As pessoas vão te olhar diferente, as pessoas vão te reconhecer por alguma coisa, né? Mas vamos lá, agora nós vamos entrar... Vamos ver. Não, ainda não, olha lá. Isso significa que qualquer ato de desonra contra outra pessoa é um ato de desonra contra Deus. A violência contra alguém criado à imagem de Deus é uma violência contra Deus. A rejeição de qualquer ser humano é uma rejeição contra Deus. O abuso de outra pessoa é uma rebelião contra Deus. A objetificação de qualquer pessoa, em qualquer momento, é uma violação do plano, da busca e do caráter de Deus. É por isso que Davi tinha razão ao dizer que sua possessão sexual e agressão contra Batseba era um pecado contra Deus. Tomar e abusar de alguém criado à imagem e agir pecaminosamente contra o plano da glória de Deus. Ele não apenas fez isso, como ele mandou assassinar. E aí, pegando o exemplo do Davi, né, a gente consegue fazer uma aplicação para os nossos dias que a objetificação das pessoas está muito em alta, ou não? Então, por exemplo, me dá um exemplo de pecado relacionado à objetificação de pessoas. Sensualidade, por exemplo. Está indo na linha. Instagram, biquíni. Pornografia. Vou falar um nome lá. Pornografia. Pornografia é a objetificação da pessoa. Porque muitas vezes, quando a gente pensa lá na passagem de Mateus 6, quando Jesus fala do adultério, o desejo do coração, ele é pecado porque você desejou uma mulher que não é a sua, e ele é pecado porque você desejou aquela pessoa como um objeto de satisfação, não como um ser humano. Então existe uma profundidade de aplicações para essa ideia da imagem e semelhança de Deus na nossa vida e na maneira como a gente se relaciona com as pessoas e até com as pessoas que a gente não conhece. Porque isso vai, por exemplo, ajudar você a pensar se você deveria assistir todas as coisas que você assiste. Teve série que eu parei de assistir. E tem cara que diz que é crente que vai defender assistir a série, eu vou falar que está errado. Por quê? Porque tem objetificação da pessoa na série. Então a gente começa música que consome, clipe que vê, filme, série, programa de TV, coisa no Instagram. A gente corre, a todo tempo, a gente corre risco de objetificar as pessoas. Tanto na área sexual é uma delas, mas em várias outras áreas a gente corre esse mesmo risco, né? Então, por exemplo, Davi manda matar Urias, porque Urias virou um empecilho na vida dele, virou só um objeto. Então manda eliminar. É fácil, não é? Pensou se a gente pudesse? Não, né? Melhor não. Então vamos lá. Então, muitos dos problemas da cultura humana resultam da despersonalização do indivíduo. Nada de bom resulta do esquecimento ou da negação do valor sagrado de cada pessoa, nela inculcado pelo Criador. Ele concebeu a singularidade humana, é nossa vocação compreendermos a nós próprios e a tratar outros com dignidade e valor que lhes são inerentes por determinação do seu Criador. Fazer o contrário desonra e acarreta um catálogo interminável de caos cultural e da carnificina humana. Tem um negócio aqui que é o seguinte, ó. Quando a gente pensa nessa cultura humana que é resultado da despersonalização do indivíduo, o que vocês acham que é isso aí? Eu vejo dois cenários hoje. O primeiro, por exemplo, no aborto. Então eu tenho que dizer que eu não
Não é uma pessoa. Uma pessoa, umas células, etc. Porque aí eu consigo permitir que eu possa matar, por exemplo, no ventre. Porque não é uma Tranquilidade, pessoa, é. Tranquilidade. E o outro que eu vejo, quando está no debate, por exemplo, na esfera pública, e o lado oposto não gosta dos argumentos, então ele vai atacar, despersonalizar o que nós somos, para desumanizar. Então eu posso fazer o que eu quero com essa pessoa. Quando eu olho para a história, por exemplo, foi o que Hitler fez. Agora, uma das coisas que eu vejo, e eu acho que essa linha, e depois eu quero trabalhar um pouco mais sobre isso, mas uma das coisas que ajuda essa despersonalização nos nossos dias, lá vai outro termo, é a descorporificação das pessoas. O que eu quero dizer com isso? A gente vive dentro de um mundo que vive ao mesmo tempo dentro de uma realidade virtual em paralelo. Então as pessoas se tornaram, dentro das redes sociais, um perfil. Ela não é mais uma pessoa. Então ela é um perfil que tem seguidores. E quando você está no mundo virtual, o que falta no mundo virtual? O físico. Então, por exemplo, por que tem discussão brutal nas redes sociais? Porque o cara não corre risco de tomar um soco na cara em resposta. O máximo que você vai tomar um dislike e alguém vai lá e xinga você de novo. Mas existe um lance de você acaba por desumanizar a pessoa porque ela vira uma imagem apenas e não mais um corpo e não mais uma pessoa. Então li um livro sobre isso e que foi muito interessante porque o cara tinha entrado numa discussão na rede social e o cara que discordava dele, mas tinha xingado ele pesado. Pesado. E um dia ele encontra esse cara num restaurante, lá na cafeteria, sei lá o quê. Ele falou, quero me esconder, nem quero ver esse cara hoje. Quando o cara vê, ele vai lá todo feliz cumprimentar o figura. Pô, rapaz, você tá bem, tal. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque aquilo foi na esfera do mundo virtual. E ali no mundo real. Então, quando você despersonifica, quando você entra para o mundo dos bits e bytes lá, você entra no mundo virtual, é quase como que se o ser humano deixasse de existir. Então, e até, essa é uma outra tese, que pelo fato de você estar tudo no virtual, e o que importa, hoje muito do valor é definido pela quantidade de seguidores que você tem. Você vira digital influencer ou não. Venha morar comigo em Portugal, tem um monte de perfil desse jeito aí. As dicas, não sei, aí fecha parceria, vou dar as dicas de restauração, onde você vai comer, onde você não vai e tal. E fica tudo com esse valor atribuído na esfera virtual, né? E aí o que importa para as gerações mais novas é o que está nesse mundo virtual. Fica mais fácil de você falar que o corpo não importa. Que outro assunto que a gente chega? Ideologia de gênero. Tudo você começa a despersonificar, você começa a descorporificar e fica mais fácil de você empurrar algumas ideias e criar algumas cenas que vão gerar problemas, né? Mas, por exemplo, né, o Nathan trouxe aqui a ideia da despersonalização e ele falou, olha, você pega uma pessoa dentro do ventre e você vai falar que ela só é um agrupamento de células. Então ela não é uma pessoa, você pode fazer o que você bem quiser. O que você bem entender. Agora, vocês não acham que na sociedade hoje existe uma atribuição de valor ou uma personificação e despersonificação de algumas pessoas ou de alguns grupos? Não existem categorias que têm sido criadas? E dependendo da categoria que for criada, dependendo da categoria que você cair, você está lascado. E uma das categorias é cristão. Essa é uma. Você caiu nessa categoria, você está lascado, né? Tanto é que tem várias pessoas que têm medo ou vergonha de falar que é. Ou não se posiciona publicamente com medo de cair nessa esfera. Porque se você cair nessa, o que vai acontecer com a sua opinião dentro do trabalho?
qualquer que seja. Né? Não precisa nem ser uma opinião muito controversa. Né? Qualquer opiniãozinha um pouquinho diferente já dá problema já. Mas por quê? Porque foi criada uma categoria em que essa categoria é subvalorizada. Mas nós vamos discutir mais sobre isso na parte de justiça, né? Aí, ó, como isso tem ocorrido nos nossos dias. Então a gente já falou um pouco sobre isso. Então nós devemos lembrar-nos de que a história de cada ser humano não começa com o seu nascimento em algum lugar como filho de alguém. Não, a história de cada ser humano começa no projeto sagrado e eternamente importante do Criador, de imprimir a sua imagem em cada um de nós. Sem tentar compreender as histórias das pessoas, sem se lembrar das suas raízes nas palavras do Criador no jardim, não compreenderá quem são e qual o propósito de suas vidas. Ler a narrativa de qualquer ser humano sem a narrativa de Gênesis é como ler um grande romance e saltar um capítulo explicativo mais importante. Não há forma de você entender o livro completamente. Então a defesa dele aqui é o seguinte: é muito comum a gente tentar entender as pessoas a partir da história delas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço quando eu vou explicar a relação de idolatria que eu tinha com o dinheiro, mais no início da minha carreira, na época do banco, consultoria, é que eu penso assim, olha, então eu tive uma infância que eu não tive muita coisa. Então eu nunca mais quis ser privado, então eu quis ganhar dinheiro. Só que o que o Paul Tripp está falando, isso é uma visão curta de vida. Você está esquecendo um detalhe importante. Que a pessoa ela não se resume à história dela que ela viveu aqui na Terra. Existe uma história de desde quando Deus planejou criá-la. Então, desde quando Deus planeou criar essa pessoa, é quando a história dela começa. Então, antes dela cair na família que ela caiu e ter a história de vida que ela tem, ela teve um Deus que resolveu criá-la e resolveu imprimir nela a imagem dele. Então, a nossa história, ela, em última instância, ela não é determinante de quem nós somos. A nossa história não tem poder em definir o nosso valor. A nossa história aconteceu? Aconteceu. Mas ela não nos define. O nosso valor não está naquilo que fizeram contra nós. O nosso valor está naquele que nos fez. E nós que fomos salvos por Jesus Cristo, temos nosso valor não apenas porque nós somos feitos à imagem de Deus, mas porque hoje nós estamos unidos a Ele e Ele nos dá identidade como cristãos que somos. Então agora eu não mais sou as minhas marcas do passado e os meus pecados. Hoje eu sou alguém que foi redimido, justificado, estou em transformação, mas ao mesmo tempo já sou apresentado como santo diante de Deus. E isso muda toda a história. Isso muda a maneira como eu encaro a vida. Porque agora, como diriam por aí, nós não vamos deixar os fantasmas do passado encher a nossa cabeça de coisas que a gente não deve ouvir. Então, lembre-se disso. Cada um aqui tem a sua história de vida? Tem. Pessoas que nós nos relacionamos têm história de vida? Tem. Essa história de vida define a pessoa? Não. Ela vai ter influência em várias coisas, mas não define quem a pessoa é. Então, um dos livros que eu mais gostei de ler no seminário é um livro chamado O Pastor Pacificador. Cara, esse livro, eu me apaixonei pelo autor, né? Depois eu tive aula com ele no futuro, aí Deus me deu esse presente, né? Mas esse livro, O Pastor Pacificador, conta, o meu professor conta a história de como ele teve que lidar com uma situação na igreja dele. De maneira bastante resumida, qual a situação? Teve um cara que chegou na igreja e falou: Deus me converteu, eu sou crente e eu quero ser membro dessa igreja. Até aí, zero estresse. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Foi o quê?
eu sou condenado por pedofilia. E eu, de fato, cometi esses crimes. E aí, recebe ou não recebe como membro? Recebe, não paga da missa. É um no peixe, outro no gato? E aí, criou um ambiente dentro da igreja de divisão, no sentido de tinha 2 blocos. Um que queria que recebesse e o outro que falava assim, não dá. E o ponto, o que é, no fim das contas, né, aí eu estou contando para vocês aqui 12, 13 capítulos do livro, resumido já, né? Mas no fim das contas eles vão tomar a decisão de que vai recebê-lo. Mas com algumas condições, um olho no peixe, outro no gato. E quais são as suas condições? Ó, o conselho tinha a chave da casa do cara. E nós podemos entrar na tua casa a qualquer hora que a gente quiser sem te avisar. E se a gente pegar de novo, aí você está lascado. Você não vai poder ficar sozinho com criança. Você não pode fazer isso, você não pode. Aí fizeram lá com o carro, tranquilo. Fácil. Entraram um dia lá na casa dele e pegaram. Tinha coisa lá. Pau de novo, foi preso de novo. E, enfim, depois eles fazem um comunicado para a região que eles moravam, explicando por que eles estavam recebendo um pedófilo e tudo mais, como membro da igreja. E pedófilo é o eufemismo, né? É um jeito bonito de falar os crimes que foram cometidos. Mas, em última instância, qual foi um dos argumentos? Nós cremos num poder de Deus que transforma, inclusive, o pior pecador. E se você não crê disso, o teu Deus é fraco. Então, é um testemunho de que a história não define. O que vai definir é quem ele é, porque ele é a imagem de Deus. E, veja, tem que pagar o crime, tem que ir para a prisão, tem que tomar na orelha lá. Tranquilo isso aí. Tranquilo, tem que se lascar lá mesmo. Mas nós cremos num Deus que tem poder de transformar qualquer pessoa que ele quiser. Mas você não está aqui? Eu estou aqui? Ele tem esse poder. Então a história nunca tem a palavra final sobre quem nós somos e no nosso valor. Por isso que a gente precisa valorizar a obra do nosso Senhor e quem Ele nos faz, né? E Ele transforma o pior dos pecadores. Diga. Pastor, esse assunto que o senhor trouxe agora, trouxe até uma conversa, trouxe também uma conversa que eu tive no ambiente de trabalho. Certo. Tem uma pessoa lá que ela estava falando sobre esse tipo de crime que algumas pessoas cometem. E ela, por ser uma pessoa jurídica, ela falou que aqui em Portugal é um país que acontece muito. Pai, tios, parente próximo, mexe muito com criança. E eles estavam falando sobre a castração química, porque eles entendem que isso é uma doença mental. E eu entrei no assunto dizendo para ela assim, ó, quando Deus transforma até esse tipo de doença que vocês tratam como doença, isso é mudado. Porque eu acredito que isso é uma questão de caráter. Aí ela falou sobre a intenção também do homossexual, já entrou. Certo. Isso é uma mudança psíquica e trouxe um mundo de respostas. O que eu vejo dessa situação aí a afetação da queda, a afetação do pecado é muito maior do que as pessoas conseguem perceber, ainda mais se não for crente, esquece, não vai perceber mesmo. Entre crentes já é difícil perceber. E até foi importante você falar isso, que esse debate que essa pessoa jurídica está falando, tem um padre, um pastor, que está envolvido porque eles também estão levando para o lado espiritual, tá entendendo? Está um debate, porque eles estão batendo sobre isso. Ou faz essa castração química, ou então espera a mudança da pessoa dentro do lado. Não, as duas coisas. As duas coisas. São as duas coisas. Porque, inclusive, ações têm consequência. A frase que o Marco gosta, você tem liberdade, fala lá a frase. Liberdade de escolher não tem liberdade de consequência. É a escolha de força. Então, você tem liberdade de escolher. Agora, você não tem liberdade de escolher as consequências dos seus atos. Então, a minha visão é, cometer o crime, tem perdão e tem a punição. Tem a lei dos homens que está implantada,
Tem que aplicar a lei e tem que haver o perdão. São as duas coisas. Exato. Matou o filho do adultério. Então a gente não pode. Tem hora que o crente ele mistura algumas esferas, que é como se perdoar é remover a consequência do pecado da pessoa. Não é. Não é isso. Perdoar não é remover a consequência. Então, num caso desse, tem que castrar mesmo. Eu sou a favor. Mas eu tenho outros métodos que eu gostaria de fazer a castração que eu não vou fazer porque está gravado. Mas qualquer dia eu conto para vocês o método que eu tenho um método bom. Mas vamos avançar aqui, ó. Então tá lá. Todos nós precisamos de ter cuidado com quem permitimos contar a nossa história e a história daqueles que nos rodeiam. O primeiro capítulo da história da humanidade é da poeira à semelhança divina. Ignorar o primeiro capítulo leva inevitavelmente à desvalorização das pessoas, à rebeldia contra os mandamentos de Deus, sobre a forma como devemos tratar os outros. Nós que levamos a Bíblia a sério, podemos e devemos fazer melhor. Então é basicamente essa ideia que eu falei de você não deixar se dominar pela história da pessoa, nem a sua, mas lembrar da história que foi contada para nós através das Sagradas Escrituras, que começa com a criação de Deus e a atribuição. A criação de nossa, né? Deus nos cria, não a criação de Deus. Deus nunca foi criado, né? Sou estranho, por isso que eu corrigi. Mas pronto, vamos aqui. Agora vamos começar a parte da justiça. Então, o primeiro tópico que eu tratei aqui, que eu trouxe do Paul Tripp, é uma vez que nós começamos a perceber que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, existem implicações na maneira como nós nos identificamos. Maneiras práticas, de maneira prática isso traz implicações na maneira como a gente se identifica e na maneira como nós atribuímos identidade a outras pessoas. Agora ele vai falar o seguinte, olha, pelo fato de nós sermos feitos à imagem de Deus, existe uma necessidade de justiça. Toda vez que uma injustiça é cometida contra alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é nessa hora que, nos tempos que nós vivemos, essa conversa pode ir para o caminho errado. E vocês vão entender o porquê que ela pode ir para o caminho errado. Então vamos lá. Aqui. Não é possível ler a Bíblia sem nos depararmos com o anseio de Deus por justiça. Isso é claro para todo mundo, que Deus é um Deus de justiça? Tranquilo? Então pronto. Aliás, pode dizer-se que a narrativa bíblica é uma história sobre justiça. A justiça não só está próxima do coração de Deus, como ela também nos ordena que tenhamos no nosso coração. Importa, por isso, compreender a raiz desse tema bíblico tão presente e a perspectiva que estabelece para a forma como nós vemos e tratamos uns aos outros. Então, a argumentação bíblica dele aqui é boa. O tempo todo Deus fala de justiça, Deus é um Deus de justiça, Ele nos fez a imagem dele, então nós temos que buscar justiça. Tranquilo até aí? Tá bom. Então a justiça não tem as suas raízes na lei humana, embora a lei humana deva regular e julgar fielmente a justiça. Então onde que a justiça tem a sua origem? Você já sabe onde não está. Não está na lei humana. Porque a lei humana deriva de alguma coisa. Existe algum conceito que faz com que a lei humana surja, né? A justiça não tem sequer as suas raízes na lei de Deus. Aí já começou a ficar estranho, né? Mas não tem na lei de Deus, dada no Monte Sinai. A justiça para cada ser humano está instituída no Jardim do Éden, quando Deus criou cada um à sua imagem. Então ele vai falar que a partir do momento que Deus cria o ser humano à imagem dele, existe um conceito de justiça que vai estar intrinsecamente relacionado com isso. A partir daquele momento que ele faz Adão e ele faz Eva, existe uma forma justa das pessoas se tratarem. É isso que ele está a falar. Então a justiça, ela não tem origem na lei de Deus, porque ela começa antes da lei de Deus. Pensando nos 10 mandamentos dados no Monte Sinai. É esse que é... Tá tranquilo, é isso ou não? Tá estranho? Tá tranquilo? Então pronto. Sabemos isso em Gênesis, aí no fato de que quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então ele começa
a estabelecer, olha, existe um padrão moral a ser obedecido. A sacralidade da vida jamais deve ser ferida. Aquele que ferir a sacralidade da vida terá a sua vida tirada. Estabeleceu aqui pena de morte para caso de homicídio. Homicídio intencional aqui. Então, o assassínio é injustiça suprema porque as pessoas não são animais. Não, elas são portadoras da imagem do próprio Deus. O que a gente pode aprender dessa frase? Que pode ter churrasco. Por quê? Você não pode matar o ser humano porque ele não é animal. Então, animal você pode matar. Certo? Então, existem as regras para isso tudo. Mas, um ataque de qualquer tipo contra a dignidade de qualquer ser humano é um ataque contra o próprio Deus. É uma ideia que ele já bateu a tecla aqui, ele já falou sobre isso hoje. Ao estudar as passagens bíblicas sobre a justiça, você encontra conforto na promessa de que um dia a justiça perfeita voltará a reinar. Quando que é esse dia? Novo céu e nova terra. Jesus vai voltar, vai redimir todas as coisas, vai remover os efeitos da queda da realidade criada, vai remover o pecado da nossa presença e nós viveremos numa sociedade de perfeita harmonia com perfeita justiça. Mano, não é para sonhar com esse dia? Hein, Jacob? Você pensa lá no teu Rio de Janeiro, não é? Mas não é? Pô, você olha lá, você fala assim, cara, quando que vai acabar isso aqui? Né? Acaba logo, não é? Acaba logo. Mas essas passagens também nos confrontam com o plano de Deus para nós. O seu plano é tornar visível a sua justiça invisível, enviando pessoas justas para levar a justiça aos que sofrem injustiça. Mas há mais. A justiça não é apenas uma obra bíblica, é uma obra do Evangelho. O que vocês entenderam disso que ele falou aí? Justiça de Deus? Aí está se referindo à justiça. Está se referindo à justiça de Deus. O que mais que a gente consegue perceber aí? Que foi satisfeita em Cristo. Ela foi satisfeita em Cristo, não está aqui. Mas tem mais coisa. Deus usa como instrumentos para tornar a sua justiça visível para o mundo. Então, num mundo caído, em que injustiças são constantes e o sofrimento é real, então, a gente trouxe essa pergunta uma vez, que alguns ateus fazem: se Deus é bom, por que tem o mal? Parte dessa resposta vai passar pelo fato de que num mundo mau e caído, as pessoas nos verão como instrumento da justiça de Deus. Então isso vai pressupor de nós não apenas uma vida de testemunho falado, mas um testemunho falado que é coerente com um testemunho vivido. Em que aquilo que é injustiça aos olhos de Deus, a gente deve enxergar como injustiça. E esse assunto é delicado na maneira como ele escreve, e é por isso que eu acho que pode... Porque as pessoas podem começar a imaginar que a gente tem que virar uma espécie de justiceiro nos nossos dias. Eu vou falar mais disso. Fiz algumas perguntas para a gente pensar. Mas num mundo caído, marcado pelo mal e pela maldade do povo, o povo vai poder ver Deus se nós vivermos uma vida que demonstra a justiça divina. E aqui você pode... Que passagem que você acha que lembra isso? Nós temos que ser sal e luz. A ideia do sal é aquela ideia de preservação. O sal na época não era usado para dar tempero igual a gente usa hoje, era mais usado em termos de preservação. Então a moralidade na terra é preservada através dos cristãos. Por isso que a gente tem que ser sal. Então quando a gente olha para a justiça divina, eu entendo que esse texto aplica, então no sentido de que nós vamos viver de uma maneira diferente, mas nós vamos lutar por coisas diferentes. A gente vai querer que as injustiças não aconteçam. Então, por exemplo,
É errado ficar irado? E como que você ira sem pecar? Tá, vamos lá que o aluno estava calado até agora. Ele sentou lá no fundo, agora eu quero ouvir a resposta do aluno nota... Aqui é nota 20, né? Se você se irar contra coisa que Deus odeia, você não está pecando. Exatamente. Então a ira bíblica, a ira santa, é você se irar contra coisas que Deus se ira, contra coisas que Deus odeia. Jesus também se irou, certo? Cirou. Aí eu até preguei nesse texto, quando ele vira as mesas lá, logo no comecinho de João, né? Então, quando a gente for pensar sobre ira, a nossa ira tem que ser contra alguma injustiça, contra algo que Deus odeia. Agora, pergunta, o quanto da tua ira é com coisa que Deus odeia? Não, vamos lá, que aqui começou a sair material de aconselhamento aqui. Vai lá. Como é que é? Eu pensei um monte de coisa já. Não, nesse momento eu pensei. Às vezes a gente pensa até em mandar tomar em outro sítio, mas não pode. Você manda a pessoa para outro lugar, né? É. Manda a pessoa plantar batata. Exatamente, mas não pode. Não pode. Porque eu irei não quer dizer que Deus está irado nesse momento, né? Então, porque daí em última instância, qual que vai ser o crivo que vai nos ajudar a definir se a nossa ira é santa ou não? A motivação do coração, mas tem um outro crivo que é mais a Sagrada Escritura. Então, contra o que nós temos que nos irar? Contra o pecado, contra a injustiça. Agora, normalmente no teu casamento, você se ira contra o quê? Aquela lâmpada que faz só 6 meses que não troca. O lixo que não desce sozinho para a caçamba. No caso, se as pessoas se irar por uma causa que é injusta, no caso errado, levando aquele ponto de que pessoas que cometem crimes que são contra a vida de outras pessoas que também são imagem e semelhança de Certo. Deus, né? Nesse caso, você se irá contra a pessoa que cometeu aquele crime. Então, você vai se irar contra a pessoa e contra o facto. O problema é o que você vai fazer com essa ira. Porque Jesus vai se irar, o texto diz, irai-vos não pequei, não pequeis. Então, vamos supor que eu seja um juiz. Certo? Então, vou me colocar no papel de um juiz cristão. Então, chega na minha mão, a pessoa foi denunciada, foi pega lá, cometeu um assassinato. Chegou na minha mão, a pessoa assim, mas eu me arrependi, encontrei com Jesus e tudo mais. Graças a Deus por isso. Mas você vai ter bastante tempo para ler a Bíblia enquanto você estiver encarcerado, porque eu vou te dar 30 anos aqui, ou prisão perpétua. Ou se fosse no modelo correto, pena de morte. Sim, mas eu levo mais pro contexto de porque a gente vive em um mundo que clamamos por justiça, Isso. mas é um mundo injusto, não é? Também. Isso, o mundo é... Depois eu até vou falar o porquê que o mundo é injusto, mas continua. No caso, que é muito comum, muitas famílias, pais, filhos, ou isso, cometem crimes. E esses crimes não são punidos pela lei da maneira como a gente imagina que seria correto e que seria justo. Como alguém que chega e mata um filho de alguém. Essa Certo. pessoa vai presa, mas por ela ser reformada, ela é liberta, não é? E porque não era justo por ser o primeiro crime dela, ela estava presa aquela quantidade de tempo. E ela é liberta. Então, como aplacar a ira no coração do pai ou de uma mãe que passou por aquela situação? E é errado eles estarem irados, eles estão no pecado por continuar irados contra aquela pessoa. Ela não cumpriu a justiça como deveria. E eu vejo que assim, existe o elemento da ira que vai te fazer buscar justiça. Dentro do sistema que nós vivemos, a gente não pode buscar justiça com as próprias mãos. Então, Romanos 13 vai falar que cabe isso ao Estado. Então, uma coisa é facto. Tirando a questão da autodefesa, né? Você não vai poder buscar a justiça com as próprias mãos, que muitas vezes vai ser à vontade.
Tanto é que tem até uma história recente de um lutador do UFC, que foi campeão dos pesos pesados. Ele encontrou o cara que abusou da filha dele. Matou. O cara foi lá e matou. Ele nem precisava de arma, esse cara. Tá preso. Ele foi e buscou justiça com as próprias mãos. Então a gente não deve fazer isso. Agora, a Bíblia vai falar... E o caso de Finéias, filho de Eleazar? Rapaz, não estou lembrando dessa história aí, não. Que ele matou o soldado que estava com uma prostituta dentro do acampamento. Mas aí tava fazendo em nome de Deus, né? Aí, pô, é liberado. Mas agora, hoje não libera mais, né? Eu não faço mais em nome de Deus, isso aí não posso mais. Mas o ser humano não é imagem e semelhança de Deus, a gente não deve preservar. Então, se ele não fez algum crime no passado ou hoje... Então, aí o que cabe a nós? A Sagrada Escritura vai falar que a gente tem que buscar por justiça, sim, mas não com as nossas próprias mãos. E, em última instância, a gente não deve buscar por vingança, mas deixar por aquele que vinga a todos. Então, a nosso papel é buscar a justiça dentro da lei humana. A lei humana falhou, e sempre a divina vai estar em questão, né? Mesmo quando a humana estiver funcionando, o juízo divino está em cima. Mas a gente tem que entregar a Deus para Ele fazer isso. E veja, eu não estou aqui a argumentar que é fácil. É fácil. Eu não vou falar aqui porque vai ficar gravado, mas eu tenho uma situação na minha família que é muito complexa, em que a busca por justiça com as próprias mãos foi considerada. E graças a Deus que não foi levado a termo, né? E eu descanso de que quem vai dar conta disso é Deus. Deus vai cuidar desse assunto. Na hora dele, do jeito dele. Agora a mim não cabe mais nada. O que cabe a mim? Cabe esperar em Deus que essa pessoa possa se converter dos pecados que ela cometeu, que ela possa se arrepender da vida que ela leva. No momento que você chega nessa conclusão, você também conclui que perdoou? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que o perdoar, para nós, ele não é opcional, né? Uma das grandes dificuldades da vida cristã é o perdão. Tanto é que você só vai conseguir perdoar se Deus mover teu coração a isso, né? O pastor Hernandes tem uma frase lá famosa, né? Eu já citei ela aqui algumas vezes, que você não perdoar é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra, né? Então, já ouviu o Hernandes já, né? Ele tem essas frasezinhas de efeito, de vez em quando eu pego lá para dar umas animadas na pregação. Mas então, a gente precisa perdoar, né? E é fácil? Não é. E desde coisas simples não é fácil perdoar, né? Ainda mais coisas maiores, né? Então, o nosso papel como cristão é buscar a justiça da maneira como a lei do país que a gente está permite, colocar diante de Deus para que a justiça divina seja feita. Em alguns casos você vai querer que ela seja feita rápido, você vai pedir por isso. Você vai ter que pedir paz no seu coração para você lidar com a forma como as coisas vão acontecer. E você vai ter que pedir a Deus para que você consiga perdoar as pessoas que você precisa perdoar, ainda que ela tenha cometido as maiores barbaridades contra você. Porque se você for pensar em última instância, essa é a mensagem do Evangelho, que é Deus na pessoa de Jesus Cristo, perdoando aqueles que constantemente o ofenderam, o ofendem e o ofenderão. Então, Deus pede de nós aquilo que Ele já deu por nós. Então nós diariamente e constantemente pecamos contra Ele. Mas mesmo nós sendo merecedores de punição eterna, Ele veio ao nosso encontro para nos salvar. Não é? E agora, uma vez que nós somos feitos filhos dele, unidos com Cristo, o texto bíblico diz que nós estamos
sendo conformados à imagem do Filho, o que é o esperado de nós é que nós hajamos como Ele age. Então, se eu tenho um pai que é perdoador, o que eu tenho que ser? Perdoador. Que é a mensagem toda da parábola do credor incompassivo. Você lembra da parábola do credor incompassivo? Depois você vai procurar no Google a passagem, eu não lembro de cabeça, mas de maneira resumida, você tinha uma pessoa que tinha uma dívida impagável e a dívida dele foi perdoada. E ele vai cobrar o outro que tinha uma dívida pagável. E ele não exerce com a mesma compaixão. Ele recebeu impagável. Impagável. Aí o desgramado vai lá cobrar 5.000 euros. E a mensagem toda do texto, e é a mesma coisa que está inserida dentro do Pai Nosso, a gente não percebe muitas vezes no Pai Nosso, que é aquele que foi perdoado verdadeiramente perdoa. Ou seja, se você foi salvo, significa que você foi verdadeiramente perdoado por Deus, a consequência natural disso vai ser que você perdoe as pessoas. Por quê? Porque qualquer ofensa que alguém cometa contra você é muito menor da ofensa que você comete contra Deus. Então vai ser esse o dilema, de querer que Deus faça a justiça, mas ao mesmo tempo perdoar. Então muitas vezes a gente confunde na nossa vida de que uma vez que eu perdoo, eu removo a punição. Não. Pais, por exemplo, deveriam ser o exemplo disso. Então o filho comete e infringe as leis estabelecidas na casa. O pai vai perdoar? A mãe vai perdoar? Vai, não vai? Mas tem que ter a disciplina. Você não pode remover. Né? Então existe o perdão e existe a consequência da ação. Espero que eu tenha respondido. E 9h35. Eu sei que vocês queriam ficar até 11 horas, mas nós não ficaremos. E a gente volta então na semana que vem para falar mais sobre justiça, e a gente vai falar bastante sobre as coisas que acontecem no nosso tempo, sobre as justiças que são buscadas e as injustiças que são praticadas na busca pela justiça. Tá certo, Jacob? Então, eu vi hoje que vai ter perdão, Jacob. Vai ter perdão, Jacob. Então vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, obrigado pela vida de cada um cá presente, muito obrigado pelo seu cuidado derramado sobre nós, por esses momentos preciosos que nós temos tido de buscarmos mais na prática, perceber as consequências, Pai, de sermos feitos à Tua imagem e dos nossos irmãos também serem feitos à Tua imagem. E até aqueles, Pai, que não submetem a Ti foram feitos à Tua imagem. Dá-nos um coração que percebe isso, dá-nos um coração que ama o Senhor e porque ama o Senhor, ama o próximo. Dá-nos um coração que busca se relacionar com as pessoas com base no valor atribuído pelo Senhor, não por interesse, não por conquistas, mas simplesmente, Pai, porque as pessoas foram feitas à Tua imagem. Dá-nos um coração que reconhece a dignidade de cada pessoa, que por isso se compadece daqueles que sofrem e se alegra com aqueles que se alegram, Pai. Tudo isso nós agradecemos, pedimos, colocamos diante do Senhor, através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.